Bom dia, são 6h30 da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, continuando o nosso curso Projeto Caribou, na série A Formação do Império, que não tem outra razão a não ser mostrar como é que a nova ordem mundial que nós estamos vendo ser destruída por Putin se formou. Não há outro motivo, lembro de novo, tá? Então, não estamos interpretando a Bíblia e explicando a Bíblia. Estamos mostrando como adulteraram a Bíblia, como forjaram a Bíblia, para que ela se tornasse uma desculpa e uma plataforma para que justificasse as arbitrariedades, os crimes, a maldade e a perversidade do sionismo. Então, dentro dessa perspectiva é que deve ser entendido essa série. Vamos começar agradecendo, então, as novas inscrições. Pouco a pouco, de 2 em 2, de 3 em 3, as inscrições estão subindo. Agradeço. Agora, você tem esquecido do like, hein? Olha o dedinho para cima. O dedinho para cima significa que meu vídeo agradou. Então, não se esqueçam, por favor, deem o seu like. A Harvard, como diz o Renato, né? Tem esquecido. Agradeço que os 12 alunos do novo curso do Colégio dos Magos Caldeus, que é a explicitação desses vídeos, está firme. Todos eles estão com toda a pujança, com toda a verve. Verve é uma palavra difícil, mas com toda a força interna. Ainda ontem falei com uma que vai fazer uma cirurgia amanhã, hoje. E eu disse a ela: estarei contigo na sala cirúrgica. Quando você entrar, entrarei contigo. Ela olhou para mim e disse: confio plenamente. Eu falei: pode ter certeza. Você sentirá minha presença. Tudo será feito debaixo dos meus olhos, porque Javé me deu esse poder. E eu vou usar e vou estar presente na sua cirurgia. E vou, Jane, e vou estar lá. E tudo será como Deus, Javé, me disse. Esse é o dom que eu recebi dele, não de mim mesmo nem por mérito, mas porque ele assim o quis. Então, na hora marcada, você entrará na sala, a equipe médica entrará e eu entrarei. E tudo dará certo, porque assim Javé me disse. Então, por isso sou crente. Porque eu uno a ciência à fé. Ele me disse, eu vou fazer e vai se cumprir. Essa é a prova. A magia é ciência prática. Então, só posso acreditar naquilo que acontece. Se eu tenho apenas ideias e viajo na maionese, como a maioria dos livros e dos magos, isso aí é idiotice. Agradeço, portanto, de coração os donativos. Estou sentado numa poltrona que não dá para mostrar porque ela é baixinha, mas ganhei no meu irmão Everaldo, mais um donativo. Então, estão chegando donativos e não poderia de agradecer imensamente aos meus 8 filhos espirituais que me sustentam e me dão uma vida digna. Assim, depois de todo esse exórdio, esse início, vamos continuar o que fizemos no vídeo anterior. Dissemos a vocês que Moisés tinha um medo muito grande de atravessar a linha que separava a Arameia de Canaã. Medo mais do que justificado. Porque ele, fugindo do Egito, ou vindo do Egito, a Bíblia atual diz que fugia, mas os textos históricos dizem que ele fez um acordo com Meneftá e saiu do Egito. E essa versão está consagrada nos livros do chefe da imigração do Egito. Não podemos duvidar. O chefe da imigração do Egito diz, segundo o professor Júlio Surri, que houve a saída de 1/3 dos servos ou felás e está registrado no livro dele. Isso é história. E aí Moisés sai e vai até o Sinai. No Sinai ele sabe que tem ali Jetro e tem os sacerdotes javistas, pois Javé já era conhecido. Não é a Moisés que ele se revela como todo mundo pensa. Os arameus já conheciam Javé, Jetro já era sumo sacerdote de Javé. Vamos encontrar Balaão no livro dos Números, esqueci de novo de procurar, mas você vai encontrar facilmente. Então, o culto de Javé dos arameus era
azeite e vinagre. Portanto, Moisés vai para um lugar onde ele já sabe que existe o monoteísmo, que ele inteligentemente, durante o tempo que ele ficou no Egito, como sacerdote de Heliópolis, ele percebe que é um culto superior. Ele vai certo. E fica 40 anos sendo orientado por Jetro e pelos anciãos da sociedade patriarcal monoteísta, educando esse povo para serem monoteístas. Não consegue. E aí ele faz isso porque toda essa terra aqui, Babilônia, Assíria, Babilônia, tem ainda um pedacinho aqui, e esse pedacinho aqui é o que separa esse reino desse. Aqui está a terra da perdição e não da promessa. Aqui está Canaã, a terra da púrpura. Aqui está a terra dos filisteus. Aqui estão as moabitas, as amonitas, as prostitutas sagradas. E Moisés teme cruzar essa linha branca, que não acaba aqui. Na verdade, o mapa, para se contraíram o mapa, mas ainda há terras, né? Mas Moisés teme cruzar essa linha. E ele fica simplesmente aqui 40 anos, né? Malhando esse povo como o ferreiro malha o metal. Depois de 40 anos, ele percebe que não conseguiu. O que ele conseguiu foi a monolatria e não o monoteísmo. Mas é o que ele podia fazer. E ele aceita. Entretanto, ele morre, ele sabe que vai morrer, ele tem esse dom, ele morre, sobe até o Negueb, e de cima do Negueb ele vê a Palestina, da qual ele teme, ele vê e pensa: o que será desse povo que ainda não chegou ao ponto certo se cruzar a linha demarcatória antes do tempo? De qualquer forma, é chegado o tempo dele, terminou o tempo dele, e ele passa a chefia para Josué. Não temos nenhuma certeza do que é o livro de Josué. Já falei isso no capítulo anterior. Não é? É escrito a partir de fragmentos que Davi sequestrou dos povos conquistados. Davi está à frente. Josué é anterior a Davi 200 anos. E Davi sequestrou documentos de vários povos do Mediterrâneo, que é esse mar que está aqui, que é imenso. Então Davi sequestra os povos que estão aqui no Mediterrâneo e leva para o palácio dele. E no palácio dele ele deixa. E depois o filho de Davi, Salomão, vai pegar esses papiros e vai construir uma história. Só que nessa história que ele constrói, com esses papéis esparsos, vindo das mais diversas tradições, dos povos mais diferentes, uma bagunça, uma mijórdia. Mijórdia é uma palavra pouco conhecida, mas quer dizer uma confusão dos diabos. É desses papéis que vai surgir a Bíblia. Contudo, são autênticos. E, como eu disse a vocês, não temos a menor ideia do que era, porque atrás de mim aqui, como eu disse, está uma mesa e essa mesa tem uma toalha. E o que foi escrito nesses papéis é como se fosse essa toalha. E acima dessa toalha foram colocadas 5 camadas. Por isso eu creio, porque eu consigo ver, não vou dizer nesse capítulo, mas vou mostrar para vocês como é fácil, quando você tem o auxílio do Espírito Santo, você perceber o erro que colocaram, a camada errada. Fácil de ver, porque quem tem o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus. Então não adianta para mim terem colocado 1, 2, 3, 4, 5 camadas, cobrindo a camada original. Eu sei quando a verdade está ali e escondida, como se eu visse um grande pedaço de rocha bruta e um filete de ouro dentro da rocha bruta. Eu tenho essa capacidade que se chama discernimento e que me foi concedido não por mérito, mas pela graça. Por isso, leio a Bíblia, entendo e posso falar sobre ela para qualquer de vocês, horas e horas a fio. Então,
mas difícil para vocês lerem a Bíblia, porque essas 5 camadas, o javista, o eloísta, o sacerdotal, o deuteronomista, principalmente Esdras, desconstruíram tudo, forrando com 5 camadas a camada original. Ora, a camada original já era de povos diferentes, já são tradições diferentes, muitas vezes contraditórias. Um diz que Deus formou o mundo mijando, outro diz que Deus formou o mundo se masturbando e esporrando pela terra, e assim a terra foi ficando fértil e dando árvores. Outro diz que Deus fez o mundo lutando contra os gigantes, esquartejando o chefe deles e do sangue deles formando o homem. Então, tradições assim, minha gente. As mais variadas, as mais diversas, mais diferentes. Tudo isso vai ser conciliado por 2 homens a quem Salomão confia a redação da nossa Bíblia, que não era isso. E nós não sabemos o que era. Eu sei, porque é fácil. Tem um episódio que seria típico, mas se eu dissesse ele, não faria esse vídeo. Vou dizer a vocês como é que é fácil reconhecer as camadas sobrepostas. Porque os canalhas que fizeram as camadas sobrepostas não foram tão espertos quanto eles supunham. Eles deixaram rastros, e você percebe o rastro. E um bom caçador, quando ele percebe o rastro, ele não precisa nem do cão da matilha para poder ir atrás da raposa. Logo, é fácil para mim ler a Bíblia. Uma luz se acende e eu vejo claramente a verdade subjacente debaixo das camadas falsas colocadas pelos sionistas com a intenção perversa de desmoralizar a Bíblia, criar um antissistema, porque o sionismo deveria ser bom e nós deveríamos estar no verdadeiro paraíso se tivéssemos seguido o plano sionista de Deus. E, finalmente, eles fazem isso com muita sutileza e muita inteligência, utilizando principalmente como ferramenta a Bíblia. Vamos então continuar. Nós tínhamos parado dizendo que Samuel é da casa de Eli. E aí, nós vamos dar a esse vídeo o título de Democracia ou Teocracia. Por quê? Porque deu certo 2 coisas. O povo tomou 2 decisões certas. E aí ficou animadíssimo com isso. Na Grécia havia a democracia em todas as cidades, exceto em Esparta. Todas as cidades-estado grego eram democráticas, mas Atenas principalmente, e só Esparta não era. Então, aqui nós vemos que a comunidade de Nob, fundada por Itamar, irmão mais novo de Eleazar, por ciúme, termina sendo a herdeira legítima de Arão. O povo descobre que, uma vez morto Finéias, a comunidade que ele, por ciúme e não aceitação da lei patriarcal, ele funda, e vai ser ela que vai dar continuidade à linha aronítica, porque Itamar era filho legítimo de Arão. Ora, então, o povo disse, uma coisa aconteceu por acaso, mas acontece que deu certo. Então, a democracia é a solução. Nós escolhemos e vamos agora legitimar a comunidade de Nob e tudo fica certo. E ficou. A democracia funcionou. Depois, nessa comunidade de Nob, então, Itamar tem sucessores e esses sucessores vão chegar até Eli. E Eli é efraimita, da mesma tribo de Josué. Portanto, não é levita. Não é do mesmo sangue de Itamar. Itamar é levita, filho de Arão. É 2 vezes herdeiro do sacerdócio. É porque é levita, e o sacerdócio é dos levitas, e é porque é filho direto de Arão. Então ele tem o direito de ser sacerdote, mas não tem direito de usurpar o poder. Aqui, ele usurpa o poder quando ele funda a comunidade de Nob. Mas ele tinha 2 grandes trunfos. Tinha sangue levita nas veias e era filho de Arão. Resultado, o povo descobre a democracia. Olha, parecia um erro. Itamar, com ciúme, funda a comunidade de Nob. Na comunidade de Nob, ele estabelece vários sacerdotes simpatizantes de Javé, monolatristas,
ainda não estavam preparados para o monoteísmo, mas termina que Finéias morre, não deixa descendente, e quem é que vai ser? Quem vai herdar o poder é, portanto, Eli, que é efraimita, e depois vai ser sucedido por Samuel, seu filho de criação, não é consanguíneo, que também é efraimita. Então, o povo chega assim em conclusão: viva a democracia! Nós terminamos raciocinando e pela nossa inteligência percebemos que as coisas às vezes se ajeitam se nós raciocinarmos de maneira correta, se nós analisarmos, quer dizer, o poder vem do povo e o povo, quando tem inteligência, esse é a base da democracia, quando o povo age com inteligência, discernimento, lucidez, então termina encontrando uma solução. Não deixa de ser verdade. Mas para isso o povo tem que ter reta intenção, lucidez, discernimento, honestidade e no coração, Deus, a verdade suprema. E a democracia que nós vivemos não merece nenhum nome, democracia. Mas aqui acontece. Então, os judeus descobrem a democracia. Por uma decisão deles, eles legitimam um erro. E esse erro, graças a esse erro, continua o sacerdócio levítico, continua o sacerdócio aronítico. Eles dão urra. Então, nós temos condição de sair da teocracia mosaica. Então, não existe só uma maneira de governar o mundo, que é a teocracia que Moisés fazia, que é o que o faraó do Egito fazia, que é o que Nabucodonosor fazia. Não, existe outra maneira. O povo tem poder, e se usar esse poder inteligentemente, então pode fazer as coisas do mesmo jeito que o teocrata faz. Aquele que se diz filho único de Deus e iluminado é capaz de fazer. Surge assim a democracia quando o povo descobre que conseguiu ajeitar as coisas, fazendo com que um erro se transformasse em legitimação da continuidade do sacerdócio levítico, aceitando um sucessor de Itamar que não é levita, é efraimita, mas dá certo, porque desse efraimita vai sair outro efraimita, que é Samuel. E Samuel é uma joia rara, é um brilhante, é uma pérola na história do povo judeu. Aí está, então, nasce a democracia entre os judeus. Deu certo. Deu certo. Agora, o povo judeu está confiante de que podem fazer aquilo que a sua inteligência quiser. Então, não temos que viver debaixo do poder de um teocrata. O faraó vai ser lá para os egípcios isso e vai continuar. Os descendentes de Nabucodonosor vão continuar, os assírios vão continuar, os persas com Ciro e Xerxes, Dario vão continuar. Mas nós descobrimos a democracia, que na Grécia eles depois vão encontrar. Com o tempo, nós vamos ver que na época dos Macabeus, os Macabeus vão mandar emissários para os gregos e vão descobrir que a Grécia vivia sob a democracia. Mas até aqui não tem nada a ver. Isso é muito posterior. Os Macabeus lá pelo ano 300, 350 a.C. Aqui nós estamos pelo ano, o sacerdócio nobre, Eli, nós estamos por volta do ano 1100. 1100. Então, ó, de 1100 para 300 a.C., 350, muito tempo. Mas aqui está o grande tchan. E ainda vem um reforço. Como se isso não bastasse, acontece que, lembro a vocês, que os danitas que não conseguiram parte na sua herança, o que é um absurdo, porque o mapa aqui diz claramente, vou mostrar mais uma vez, o mapa diz claramente que a Palestina foi dividida equitativamente entre todos os filhos de Israel. Então, está marcado. Está difícil de encontrar por quê. Está aqui. A Palestina foi dividida. E
não é verdade. Aquele mapa é uma intenção dele. Então, o que eles tomam, o que nós hoje tomamos por verdadeiro, na verdade, era a intenção de fazer-se a divisão equitativa da terra prometida pelos povos, meu Deus, que nela habitavam. Encontrei. Então, não encontrei. Aqui ainda temos o que nós dissemos a vocês. Moisés, aqui está o delta do Nilo, ele sai daqui, vai para a Península do Sinai, que é esse pedacinho aqui, e depois vai morar aqui entre os arameus, ou moabitas, e deixa o Egito, né? Mas morre de medo de entrar em Canaã, aqui. Então, Moisés era extremamente cauteloso, e ele percebe que a educação errada, politeísta do Egito, e a teocracia do Egito é ruim para o povo, e ele vai para a Península do Sinai, e aí na Península do Sinai ele funda um santuário, e depois vem para a terra dos Moabitas, e fica aqui com medo de chegar, de ir para Canaã, a terra prometida, Canaã, essa pequena faixa. Mas, isso, sob Moisés, os judeus aceitam. Mais uma vez, agora em detalhes, a mesma coisa. O delta do Nilo está aqui. Está vendo? Ó? Geshem ou Goshen, no delta do Nilo. A Península do Sinai agora enorme, grande, enorme, onde Moisés fez o culto a Javé, passou a ser um santuário de Javé. E aqui não mostra, mas seria a terra dos arameus, Chazu, ou os madianitas. Então, tudo se passa aqui na vida de Moisés. Teocrata. E aí os judeus descobrem a pólvora. Acham que pode-se viver uma vida diferente e o povo pode tomar decisões. Ao invés de obedecer a um teocrata, eles podem decidir o que é certo, o que é errado e fazer aquilo que seus corações se inclinarem para fazer. Na verdade, dá certo com o sacerdócio de Nob, não estou encontrando o mapa, deixa para lá, até porque ele é falso, né? Nós sabemos que aquele mapa é falso, mas a Palestina nunca foi conquistada por Josué. O livro diz claramente, a carta aos Hebreus diz claramente, nunca houve o repouso dos judeus na terra de Canaã, mas deu certo a escolha pelo povo da comunidade de Nob, legitimando-a, deu certo escolherem, deixarem que os descendentes de Itamar, não importa que fossem de outro povo, de outro sangue, que não fosse consanguíneo de Arão, não importa que Samuel seja efraimita e não levita, o fato é que deu certo. Nós temos aqui uma comunidade que vai continuar sendo chamada aaronítica. Olha só que merda. Vai ser considerada a descendência de Arão. Porra, não tem nada a ver com Arão. Mas vai ser assim. E Davi vai pegar isso daí, daqui a 100 anos. Né? Samuel, já estamos a 100 anos de Davi, ou menos. E então, a grande descoberta para o povo judeu é a democracia. E ainda tem outra coisa, além da comunidade de Nob. Não sei se vocês se lembram da história dos danitas. Eu queria encontrar o mapa por causa disso. E no mapa, os danitas recebem a sua porção de terra, mas acontece que a gente encontra no livro dos Juízes que os danitas estavam procurando um território para se estabelecer, porque não tinham recebido sua parte. Pois bem, então os danitas terminam encontrando um território, Laís, conquistam, mudam a cidade para Dan, e aí lá tem um sacerdote, mas passa por ali por perto um rapaz que é neto de Moisés, Jonatas, e eles então expulsam esse sacerdote, que é um levita da tribo de Judá. Absurdo, quer dizer, aí você vê como é fácil
você usando um pouquinho de inteligência, perceber que essa camada foi colocada indevidamente. Não pode ser um levita da tribo de Judá. Entendem como é fácil perceber quando é que uma camada é colocada? Então, ia passando por perto de Laís, governada por Mica, um sacerdote que era levita da tribo de Judá. É claro que isso é uma bosta. É claro que isso aí não é verdade. Não pode haver um sacerdote levita da tribo de Judá. Então, assim, você vai conseguir ler a Bíblia verdadeira, apesar das camadas que a falsificam. Vai haver uma outra coisa. Essa cidade de Laís, com esse sacerdote, então, vai acontecer que eles vão descobrir, os danitas, que já conquistaram Laís, já estão agora, já reconstruíram, é uma cidade florescente, e aí eles descobrem que aquele sacerdote levita da tribo de Judá, né, não tem capacidade, não tem legitimidade, e encontram lá dentro, existe um rapazinho que chama-se Jonatas, que é neto de Moisés. E o que é que eles fazem? Eles constroem um santuário, constroem e entregam a Jonatas. E Jonatas, segundo o texto, passa a ser sacerdote até o cativeiro da Babilônia. O texto diz assim: em Juízes 17 e 18 é narrado um acontecimento curioso, que prova sobejamente com que facilidade se adulteraram as coisas e se criaram sacerdotes que não tinham nada a ver com o aronítico. Um certo Mica, da tribo de Efraim, resolveu fabricar um ídolo em Javé. E aí Mica termina encontrando um sacerdote. Algum tempo passaram por ali homens, e esses homens pegaram os ídolos, fabricaram mais ainda e conduziram tudo para Laís. Fizeram um templo idolátrico em Laís. Portanto, em Laís, a tribo de Dan se torna uma tribo idólatra, contrariando totalmente o que Moisés tem estabelecido. Mas aqui está dizendo que aconteceu assim. É muito provável. Mas, tendo falecido o sacerdote levita da tribo de Judá, que vinha de Belém, então nem expulsaram, o desgraçado faleceu. Então, perceberam que entre eles estava Jonatas, da linhagem de Gerson, filho de Moisés. Portanto, o neto de Moisés. Ele descobre, por acaso, que estava morando ali, naquela cidade, pacificamente, porque os madianitas viviam em paz, ninguém queria guerra com eles, porque eles fabricavam artesanato e coisas preciosas. Então, era um povo de mercadores, não tinha porquê. Todo mundo precisava comprar as coisas deles. E eles descobrem que ali está Jonatas, da linhagem de Gerson, filho mais velho de Moisés. Os descendentes dele, então, colocam ele no cargo, ocuparam essa função sagrada que tinha sido oficializada por Jeroboão até o cativeiro, isto é, a invasão por Teglat-Falazar, rei de Assur, como está no livro dos reis. Mais uma prova de que a democracia deu certo. O santuário dos danitas, idólatra, cheio de ídolos, vai ser aceito assim por Jonatas, descendente de Gerson, filho de Moisés, portanto, neto de Moisés, e esse idiota vai aceitar que os danitas que encontraram essa cidade e a conquistaram, encham-na de ídolos. Ela já tinha alguns, eles fabricam outros. E quando morre o sacerdote vindo de Belém, que é o levita da tribo de Judá, eles percebem que lá existe um neto de Moisés e colocam outra decisão certa. Aí eles têm agora absoluta certeza. Viva a democracia! Viva a democracia! Mas Platão dizia que a democracia é a base da porcaria. Mas assim, nós vamos então chegar ao ponto em que Samuel, que é pela teocracia, vai conduzir os judeus, então, descendente de Eli, os filhos dele não prestam, morrem no desastre e ele morre do coração. E é excomungado por Deus. Pela boca de Samuel, ele é amaldiçoado porque um sumo sacerdote não podia morrer, não podia ter sentimento de parentesco com seus parentes.
não podia. Ele não podia sentir a morte de ninguém. Ele tinha que permanecer completamente calmo e sereno, porque ele pertencia a outro reino. Ele pertencia a outro mundo e a outro povo. Logo, o que havia na terra não devia afetá-lo. E ele morre do coração quando sabe da morte dos filhos. É amaldiçoado. Isso mais tarde vai ter repercussões. Os descendentes do santuário de Nob vão ser destruídos. Saul vai matar todos, cumprindo assim a maldição de Samuel, porque Eli não repreendeu os filhos, não os educou e morreu do coração quando soube da morte dele. O fato é que Josué não conquista Canaã, aquilo ali é uma blague. Então, a conquista da terra de Canaã por Josué, isso aqui é um épico. Não vou dizer a mentira, tá? Agora é um épico. Não foi assim que aconteceu. Como é que aconteceu? Aconteceu como está no livro dos Juízes. E como é que está no livro dos Juízes? No livro dos Juízes está dito que as tribos se reuniram e aqui está a verdadeira história da conquista da terra. Ó, é a dinâmica de um processo histórico. Ou seja, 4 tribos se reúnem e diz, vamos nos reunir, tomar aquele pedaço e vamos dar para a tribo de, vamos dizer, Ruben, Benjamim, Efraim e Neftali. Vamos nos reunir, vamos vencer o povo daquela região. E aí vamos deixar com Efraim. Depois vamos continuar, vamos vencer o povo mais adiante e vamos deixar aquela terra com Benjamim. E assim, de 4 em 4 tribos, de 6 em 6, elas se reúnem e pouco a pouco vão conquistando a terra. Essa é a verdade. Aqui já é meio histórico, meio fictício. Então, aqui está no livro dos Juízes a verdadeira história da conquista de Canaã. É gradual, é lenta, é penosa. E como é que é feita? É feita, está aqui dito, olha só, pela frase inicial você percebe. Depois que Josué morreu, os israelitas consultaram Javé, ou seja, fizeram a prece diante da Arca da Aliança. Aqui Javé, na verdade, é o anjo que se manifesta na Arca da Aliança, e perguntaram, quem de nós irá na frente e combater os cananeus, ou seja, conquistar a terra? Olha só, se Josué já tinha conquistado a terra, Juízes é depois de Josué, como é que eles agora vão perguntar quem irá conquistar a terra dos cananeus? Isso deixa claro que Josué não tinha conquistado porra nenhuma. Javé respondeu. Então um deles incorporou, porque era um tipo de incorporação, e disse, Judá irá na frente, porque eu entregarei tudo nas mãos dele. Judá disse a seu irmão Simeão. Então Judá, uma tribo, se une à tribo de Simeão e diz, venha comigo para a região que me coube por sorteio. Então tudo estava sorteado, mas nada estava ocupado. Lutaremos contra os cananeus e depois eu irei com você até a região que lhe coube também por sorteio. E Simeão e Judá foi, e juntos subiram, e Javé entregou-lhes os cananeus e os ferezeus. Derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Assim, essa é a verdadeira narrativa da conquista. Aqui são 2 tribos, Judá e Simeão, que se juntam para, com 10.000 homens, conquistarem um pedaço de terra. E esse pedaço é suficientemente grande e eles dividem entre si. Um pedaço fica com a tribo de Judá e um pedaço fica com a tribo de Simeão. É assim que vai acontecer. Essa é a verdadeira história da conquista de Canaã. Pouco a pouco, pedaço por pedaço. Porque para eles provarem a Javé, Deus, que eles vão ser capazes de conviver com as moabitas, com as cananeias, com as amonitas, com as prostitutas sagradas, que não vão fazer como Jonatas, que vai entrar num santuário idolátrico, politeísta, e vai assumir o cargo de sumo sacerdote judeu, sendo neto de Moisés, dentro de um santuário idólatra. E vai ficar nesse cargo, e os descendentes dele legítimos, até a conquista por Teglat-Falazar.
Então, isso é a democracia. Tudo errado, tudo torto. Mas dá certo. E o povo está convencido de que, portanto, vamos então assumir a democracia. Chega de teocracia. Decidimos, embora a gente possa consultar Javé, quem é que vai na frente? Judá e Rúben. E Judá e Rúben conquistam um pedaço de terra, dividem ao meio, e Judá diz: essa parte é sua, essa parte é minha. E os dois ficam com aquela parte. E aí, depois, vamos supor, Simeão e Efraim fazem a mesma coisa e juntam também, além deles, Manassés. Então, Manassés, Simeão e Efraim fazem um pacto, vamos conquistar um pedaço de terra, vamos dividir entre nós três. A gente conquista junto, porque somos muitos, depois a gente divide e teremos nossa parte. Assim vai ser feita a conquista de Canaã, pouco a pouco. Com que intenção? Para, convivendo no meio dos pagãos, idólatras, que cultivavam a prostituição sagrada e se misturariam com as moabitas, as amonitas, né? As mulheres que sabiam fazer aquilo, não cederem a ela, permanecerem fiéis a Javé. Por isso, o processo histórico determinado por Deus será lento e gradual, para que o povo prove que é capaz de conviver com os pagãos, com os idólatras, com aqueles que vivem completamente fora da lei, sem sair da lei. Essa é a pedagogia divina. Provem. Vamos lá. Tomem um pedaço de terra, e os vizinhos de vocês serão idólatras. E vocês terão que manter-se na minha verdadeira fé e dentro da minha lei. E assim, pedaço por pedaço, tribos se juntam para poder conquistar partes da terra, num processo pedagógico, para ver se eles conseguem manter-se fiéis à lei. Gente, isso é simplesmente genial. Javé concebe a coisa desse modo. Não é lá como está em Josué, que ele conquista tudo, sai matando tudo, matando todo mundo, conquista 30 reinos. Aquilo não existe. Aquilo é pura ficção. O processo real é dado aqui em Juízes. E o processo real é esse: lento, gradual, progressivo, para colocar o povo à prova, para ver. E o que é que o povo faz? Eles cedem. Eles se misturam com as amonitas, eles aceitam as prostitutas moabitas e se corrompem e se tornam idólatras. Quer dizer, não adiantou. Ou seja, a terra prometida não é Canaã. A terra prometida é qualquer lugar do mundo onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei entre eles. Ou seja, aqui, na minha casa, se eu, minha esposa e a minha vizinha estivermos aqui e invocarmos de coração, com todo o amor, o nome de Deus, seja Javé, Elohim ou Jesus, eles são um só, no final das contas, ele estará conosco. O nome de Deus não é um nome de batismo, não é um escrito, é amor, porque Deus é amor. É amor, é misericórdia, é perdão, é devoção, é respeito. É a vivência da lei, da fraternidade. Essa é a terra prometida, esse é o reino de Deus. E é isso que Javé quer mostrar. Mas o povo de cabeça dura vê a coisa de outro ângulo. Nós podemos decidir. E nossas decisões foram certas. No santuário dos Danitas está lá um descendente de Moisés, neto dele, Jonatas. E ele vai ser nosso sacerdote até que os israelitas perdem a independência quando os assírios conquistam o Reino do Norte. E o santuário de Nob é legitimado, embora tenha sido feito de maneira torta. Descobriram a democracia. Pronto. Agora, vamos ver no próximo vídeo o que é que vai acontecer quando os judeus percebem que podem se autogovernarem sem um teocrata. Então, não precisamos de um homem que tenha poderes divinos como Moisés, nem como Samuel, para nos governar. Vamos entrar nesse assunto fundo, porque aí nós vamos ver quais são as falhas da democracia
e até quais são as falhas da teocracia. São dois sistemas opostos. Veremos isso e aprofundaremos isso no próximo vídeo. Então, obrigado por terem visto esse vídeo, divulguem o canal e até a próxima. Democracia versus teocracia. Esse é o nome do vídeo. Obrigado.